Olá, prezados! Trago hoje mais um artigo do site Brownstone Institute, escrito pelo seu editor Jay Tucker. Não vou falar o nome todo do autor em função da sensibilidade desta plataforma. O título do artigo: Bloqueios, Fechamentos e a Perda de Clareza Moral, publicado em 17 de maio. O autor, Jay Tucker, começa relatando o caso do rapaz que em Buffalo abateu 13 pessoas. Seu objetivo, segundo o rapaz, era iniciar uma batalha racial, aos moldes dos livros de ficção que inspiraram seus gurus online. Sua ideologia demoníaca é aquela que envolve crianças instáveis, quando elas encontram na internet alguma missão e algum significado de vida. Como pode o cérebro deste rapaz ter sido envenenado desta maneira? Ele era um aluno do ensino médio quando as escolas foram fechadas em março de 2020. Aos poucos foi perdendo o contato com seus pares, a sua vida normal ficou esboroada e o efeito civilizatório da convivência também se foi. Vivia online, em solidão, totalmente isolado. E ele admite tudo isso em seu revoltante manifesto. Diz que nunca nasceu racista e nem cresceu, ele se tornou depois que soube a verdade. Começou a navegar em sites 4chan em maio de 2020 e desde ali, depois de um tédio extremo, passou a encontrar esse tipo de informação e, segundo ele, começou a aprender muito e perceber a gravidade da situação. Eventualmente, diz ele, não aguentava mais e pensava em tentar escapar deste destino. As palavras do rapaz refletem uma ideologia, uma patologia grave. Pesquisas recentes com pessoas em isolamento forçado descobriram que cerca de 30% delas desenvolvem sintomas fortes de estresse pós-traumático. Neste caso, um rapaz já desequilibrado encontrou um outro significado pessoal. Ele inventou um senso de pertencimento através de uma solidariedade artificial imaginada com outros de sua tribo na internet. Os próximos passos são óbvios: a demonização dos outros que são culpados pela sua situação. Também a fabricação de uma missão de vida e a valorização de instintos violentos. A ideologia grotesca que ele adotou substituiu uma vida frágil já debilitada antes mesmo desses confinamentos. Aliás, os fechamentos e as quarentenas afetaram milhões de outras pessoas. E a tendência é que essas pessoas se sintam roubadas, privadas de um centro moral e de uma clareza sobre o real significado da vida. Os últimos 2 anos destruíram as normas sociais, a realidade social das pessoas. Assim também foram destruindo as regras de comportamento. E essa destruição não pode deixar nada além de ressentimento e ódio. E junto com isso vem a busca pelos culpados. Sejam esses culpados pela sua identidade racial, sejam os culpados pela corrupção política, sejam culpados pela incompatibilidade covidiana, se é que me entende, os culpados por não se sujeitarem a serem picados, ou qualquer outra categoria. E essas categorias merecem ser estigmatizadas, excluídas, desumanizadas e até, eventualmente, eliminadas. O comportamento desse rapaz é apenas um sinal, um marcador, um exemplo extremo da perda do senso moral. Também é um aviso: milhões mais foram afetados, pois perdemos 2 anos, não só de educação,
mas também de oportunidades de socialização. As redes foram quebradas. As expectativas de que a vida pode ser estável e boa, e é real, se foram para muitos de toda uma geração. O que trazem essas tragédias? O que desencadeiam essas tragédias? O isolamento, o desespero, as privações. E isso está ligado também a um despedaçamento dos vínculos sociais, via distanciamento social. E também a perda material. Isso faz com que a esperança evapore. Um futuro feliz começa a parecer inimaginável. Por isso, há uma perda do desejo de trabalhar para esse fim. E se esquece a importância de criarmos significados em nossa vida, que só são conseguidos pela experiência prática de depender dos outros e encontrar valor no próprio trabalho, na produtividade, na contribuição com a vida comunitária. E também em perceber que o nosso bem-estar está vinculado ao destino e ao bem-estar dos outros. É isso que o mercado e a socialização incentivam, o reconhecimento gradual de que os outros e que de fato todas as pessoas são dignas de serem tratadas com dignidade e com respeito. E aqui faço um parêntese, em tempos de hashtag empatia só pelas redes sociais, nós vimos o que realmente aconteceu. A universalização desse sentido nunca é completa, mas à medida que a civilização e a prosperidade crescem, avançamos para esse fim. É isso que nos dá vidas cada vez melhores. Sem ela, podemos descer rapidamente à barbárie. Ao privar-se da vida em comunidade, tira-se a crença, a confiança de que nosso bem-estar está conectado invariavelmente ao bem-estar dos outros. Mas estamos vivendo em uma sociedade que está se afundando na decadência moral. A confiança no futuro foi quebrada, enquanto a classe dominante joga todos os direitos e as liberdades no chão e esmagam tudo aquilo que a humanidade levou centenas de anos para criar. Os resultados dos fechamentos e desligamentos obrigatórios estão ao nosso redor. Não se trata apenas de perdas educacionais, da queda do otimismo, da saúde em declínio, da inflação, das finanças enfraquecidas, das prateleiras vazias e das vidas reduzidas. Trata-se, sobretudo, do declínio do sentido moral da sociedade. Vimos funcionários públicos engajados no impensável, trancar pessoas em suas casas, fechar escolas e igrejas, fechar locais de diversão, de saúde e de terapia, e agora excluindo pessoas em acomodações públicas em função de seu status de picada. E isso envia uma grave mensagem a todos os outros. Passamos por mais de 2 anos isolando, segregando, dividindo, excluindo e desumanizando. A mensagem: não há mais regras baseadas na igualdade e nos direitos. Nada que pensássemos que realmente importava, agora importa. A substituição é da racionalidade e trocamos a racionalidade pelo primitivismo, por uma mentalidade destrutiva. Muitos agora estão se perguntando: quão ruim ainda isso pode ficar? Uma ou 2 coisas que dão errado podem causar uma rachadura na vida civilizada e levar a sociedade ao impensável. Mas é aterrorizante, mais aterrorizante é ver quantas coisas deram errado de uma só vez. Temos uma crise de saúde, um declínio psicológico, uma perda maciça de aprendizagem,
uma dependência monumental do Estado, a perda da ética no trabalho, um levante ideológico contra os princípios básicos do liberalismo tradicional, uma revolta contra a religião, uma negação da biologia básica e da ciência, uma perda de confiança generalizadas nos gestores. E isso não é por acaso, já que eles querem sim permanecer firmes no controle de nossa vida em todos os níveis. O encontro da OMS de Davos essa semana comprovam isto. E esta é uma mistura extremamente perigosa, tanto que é difícil encontrar exemplos históricos de que isso já tenha acontecido alguma vez na história da humanidade. Nosso senso moral está se esgarçando a cada dia. Estamos nos acostumando com o aumento da criminalidade, com a queda do poder aquisitivo, a perda de oportunidades, as esperanças com o futuro estão diminuindo e o caos social é crescente. E o pior, a normalização do ódio. Tudo pode acontecer gradualmente, mas tudo pode acontecer também de uma só vez. Ao longo de 2 anos, nossas redes de amigos foram destruídas, nossas comunidades quebradas, pequenas empresas espancadas e muitos dos nossos líderes foram cooptados em uma máquina de corrupção, enquanto a censura do diálogo aberto sobre as causas e consequências está se intensificando. As ferramentas que pensávamos que nos salvariam e nos levariam à luz, como leis e a tecnologia, traíram nossos direitos, nossa privacidade e as nossas liberdades. Declínio e queda perpétuos não são inevitáveis. É consertável, mas todas as forças poderosas lá fora, especialmente a grande mídia e os grandes financistas, parecem ser contra isso. É tudo projetado para nos desmoralizar e nos fazer desistir. Não podemos aceitar esse destino. Ainda há tempo, desde que entendamos o que está acontecendo e as graves consequências de deixar tudo acontecer sem lutar. Fecha aspas para Jay Tucker. Procurem o artigo no site do Brownstone Institute. Eu sou Thaís Scalco Coraza e hoje são 23 de maio.